Temos visto que os 8 primeiros capítulos da Epístola aos Romanos podem ser divididos em 2 partes. Foi-nos mostrado, na primeira parte, que o sangue age segundo o que temos feito, enquanto, na segunda parte, veremos que a cruz age segundo o que nós somos. Precisamos do sangue de Jesus para o perdão, e precisamos da cruz para ser libertados. Tratamos brevemente nas páginas precedentes o primeiro aspecto e nos deteremos agora no segundo, porém, antes de fazê-lo, consideraremos ainda algum outro passo importante, referente em toda esta seção que sublinha a diferença entre o tema tratado e os pensamentos seguidos nestas 2 partes. Outra distinção. Dois aspectos da ressurreição são mencionados nas 2 partes, com referências aos capítulos 4 e 6. Na Epístola aos Romanos 4:25, a ressurreição do Senhor Jesus está ligada à nossa justificação, o qual, Jesus, por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para nossa justificação. O tema em vista neste fragmento é a nossa posição diante de Deus. Mas em Romanos 6:4 a nossa ressurreição nos é mostrada como o dom de uma nova vida, com vistas a um caminho santificado, para que, como Cristo foi ressuscitado, assim andemos nós também em novidade de vida. A palavra que está aqui diante de nós tem a ver com o nosso caminho diante de Deus. Por outra parte, se fala da paz nos capítulos 5 e 8. Romanos 5 fala da paz com Deus que é o fruto da justificação mediante a fé em seu sangue, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1. Isto significa que havendo eu recebido perdão pelos meus pecados, Deus já não mais será para mim causa de terror e de angústia. Eu, que era inimigo de Deus, fui reconciliado com ele pela morte de seu Filho, Romanos 5:10. Porém, em seguida, me lembro que estou por mim mesmo sujeito a grande tormento. Existe ainda incerteza em mim, porque há no fundo do meu eu alguma coisa que me empurra a pecar. Tenho a paz com Deus, mas não tenho a paz comigo mesmo. Existe, de fato, a guerra no meu coração. Há uma descrição muito clara em Romanos 7, onde a carne e o espírito desencadearam um conflito mortal em mim. Mas partindo daqui, a palavra nos conduz ao capítulo 8, a paz interior pelo caminho segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser, Romanos 8, 6 a 7. Prosseguindo ainda no nosso estudo, vemos que a primeira metade da segunda seção trata em geral da questão da justificação. Veja, por exemplo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 24 a 26. E ainda, mas, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4, 5, 24 a 25. A segunda metade da seção tratada, pelo contrário, tem como sujeito principal o interrogativo correspondente à santificação. De fato, em Romanos 6, 19 e 22 diz, pois que, assim como apresentastes os seus membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os seus membros para servirem à justiça para a santificação, mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o seu fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Então, quando conhecemos a preciosa verdade da justificação pela fé, conhecemos somente a metade. Temos resolvido somente o problema de nossa posição diante de Deus, mas, à medida que avançamos no conhecimento, Deus tem alguma coisa a mais para nos oferecer, ou seja, a solução do problema de nossa conduta.
O desenvolvimento do pensamento, nestes capítulos da Epístola aos Romanos, sublinha a importância deste ponto. O segundo passo é o resultado do primeiro, e se nós ficamos no primeiro teremos uma vida cristã ainda imperfeita, ou por debaixo do normal. Como podemos, então, viver uma vida cristã normal? Como poderemos fazer? É preciso, naturalmente, começar por resolver o perdão dos pecados, é necessária a justificação e a paz com Deus, isto constitui um fundamento indispensável. Porém, uma vez estabelecida esta base como nosso primeiro ato de fé em Cristo, fica claro, do que precede, que devemos avançar para alguma coisa a mais. Assim vemos que o sangue tem efeito sobre os nossos pecados. O Senhor Jesus os levou em nosso lugar sobre a cruz, como nosso substituto, e assim obteve o perdão para nós, a justificação e a reconciliação. Mas devemos, agora, dar um passo adiante no conhecimento do plano de Deus para compreender como age sobre o princípio do pecado que há em nós. O sangue pode cancelar os meus pecados, mas não pode suprimir meu velho homem. É preciso que a cruz o faça morrer. O sangue deixa os pecados de lado, mas é necessária a cruz para pôr de lado o pecador. Acharemos raramente a palavra pecador nos primeiros 4 capítulos da Epístola aos Romanos, porque não são os pecadores o alvo principal, mas o pecado que tem cometido. A palavra pecador aparece pela primeira vez no capítulo 5, e é importante observar como é introduzida a ideia do pecador. Disse neste capítulo que o pecador é assim porque nasceu pecador, e não porque cometeu pecados. A diferença é importante. É verdade que a miúde, para convencer o homem da rua de que é um pecador, o servo do Senhor utiliza a instância bem conhecida de Romanos 3:23, onde diz que todos pecaram, mas o uso deste texto não está estritamente de acordo com as Escrituras. Os versículos que são utilizados assim comumente podem, às vezes, pôr em perigo a integração e conduzir a uma conclusão errada. De fato, a Epístola aos Romanos não ensina que sejamos pecadores porque cometemos pecados, senão que cometemos pecado porque somos pecadores. Somos pecadores por natureza, antes que pelo nosso comportamento. Como declara Romanos 5:19, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Como nos convertemos em pecadores? Pela desobediência de Adão. Nós não nos convertemos em pecadores por aquilo que fizemos, mas a causa daquilo que Adão fez e daquilo em que se converteu. Eu falo inglês, mas isso não me converte no inglês. Eu sou em verdade chinês. Assim, o capítulo 3 chama nossa atenção para o que temos feito. Todos pecaram, mas não é porque pecamos que nos convertemos em pecadores. Um dia fiz esta pergunta a uma aula de escolares: quem é um pecador? A resposta imediata deles foi: aquele que peca. Sim, aquele que peca é um pecador, mas o fato de que peca é simplesmente a prova de que ele já é um pecador, não é a causa. Aquele que peca é um pecador, porém também é verdade que aquele que não peca, mas pertence à raça de Adão, é igualmente um pecador e precisa de redenção. Vocês me seguem? Existem maus pecadores e também bons, existem pecadores morais e pecadores corruptos, porém todos são igualmente pecadores. Nós pensamos, às vezes, que se não tivéssemos feito certas coisas, tudo iria melhor, mas o mal está escondido muito mais profundamente que naquilo que nós temos cometido, está dentro de nós. Um chinês pode ter nascido em América e ser incapaz de falar uma palavra em chinês, mas isto não evita que fique chinês pelo fato de que ele é chinês. É o nascimento, a origem o que conta. Assim, eu sou um pecador porque nasci em Adão. Não é pela minha conduta, mas pela minha herança, pela minha ascendência. Não sou um pecador porque peco, mas peco porque desço de uma cepa malvada. Eu peco porque sou um pecador. Nós nos inclinamos a pensar que aquilo que temos cometido é muito mal, porém que nós mesmos não somos tão maus. No entanto, o Senhor quer nos fazer compreender que a nossa natureza é malvada, fundamentalmente malvada. A raiz do mal é o pecado, é necessário agir sobre ele. Os nossos pecados são lavados pelo sangue, porém quanto a nós mesmos, devemos morrer sobre a cruz. O sangue nos assegura o perdão para tudo o que temos feito, a cruz nos assegura a libertação daquilo que somos. A condição natural do homem. Temos assim chegado a Romanos 5:12. Portanto,
Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram. Nesta grande passagem, a graça é colocada em contraste com o pecado, e a obediência de Cristo é oposta à desobediência de Adão. Este fragmento fica no início da segunda parte da carta aos Romanos, de 5:12 até 8:3, de que, agora, nos ocuparemos mais particularmente, e o tema que aqui é tratado conduz de uma conclusão que será a base de todas as meditações que seguirão. Qual é esta conclusão? A achamos no versículo 19, citado acima, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O Espírito de Deus busca aqui mostrar-nos como éramos antes e no que nos convertemos depois. No início de nossa vida cristã estamos preocupados com as nossas ações e não com a nossa natureza, estamos entristecidos mais com aquilo que temos feito que com aquilo que somos. Imaginamos que se pudéssemos só reparar certas ações, poderíamos ser bons cristãos e nos esforçamos, então, para mudar nossa maneira de agir. Mas o resultado não é o que esperamos. Reparamos, desalentados, que o mal não provém somente das dificuldades exteriores, mas que há, em efeito, uma causa mais grave em nosso interior. Desejamos que o Senhor goste de nós, mas achamos em nós alguma coisa que não deseja gostar dele. Buscamos de sermos humildes, mas há alguma coisa em nossa natureza que rejeita a humildade. Desejamos amar, mas não há amor em nós. Sorrimos e procuramos aparecer muito amáveis, mas intimamente nos sentimos muito longe da verdadeira bondade. Porém tentamos corrigir o nosso exterior, mas reparamos quão profundas são as raízes do mal. Então, vamos ao Senhor e lhe dizemos, Senhor, agora vejo. Não é só que faço mal, eu mesmo sou malvado. A conclusão de Romanos 5,19 começa a iluminar o nosso coração. Somos pecadores. Somos membros de uma raça de criaturas que, pela sua constituição, são muito diferentes daquilo que Deus tinha planejado. À causa da queda, uma mudança fundamental se produziu no caráter de Adão, que o converteu num pecador, num homem incapaz, por natureza, de gostar a Deus. O parecido que nós temos com a família não é simplesmente superficial, senão que abrange inteiramente a nossa natureza interior. Fomos constituídos pecadores. Como chegamos a isto? Pela desobediência de um só, diz o apóstolo. Permitam-me ilustrar este fato com uma analogia. O meu nome é Ney. É um nome chinês muito comum. Como eu o recebi? Não fui eu que o escolhi. Não examinei a lista de nomes chineses para eleger este. O fato que o meu nome seja Ney não depende em nada de mim, e meu pai era Ney porque meu avô era Ney, etc. Se eu atuo como um Ney, sou um Ney, e se não atuo como um Ney, igualmente sou um Ney. Se eu virasse presidente da República China, serei Ney, e se me tornasse mendigo ainda seria Ney. Nada do que eu faça ou deixe de fazer poderá me converter numa outra coisa que não seja Ney. Nós somos pecadores não a causa de nós mesmos, mas por causa de Adão. Eu sou pecador não porque peco individualmente, mas porque eu estava em Adão quando ele pecou. Porque dei isso de Adão, sou uma parte dele. E, ainda mais, não posso fazer nada para mudar isso. Nem sequer melhorando a minha conduta posso fazer de mim mesmo outra coisa que não seja uma parte de Adão, ou seja, um pecador. Um dia na China, eu falava sobre isto e fiz esta afirmação: nós todos pecamos em Adão. Um homem disse: não entendo. Eu tentarei então de me explicar deste modo: todos os chineses têm a sua origem em Huangti. 4.000 anos atrás, entrou em guerra com Siyu. Seu inimigo era fortíssimo, porém, Huangti venceu Siyu e o matou. Depois disso, Huangti fundou a nação chinesa. Ora, onde nós estaríamos se Huangti não tivesse vencido e matado seu inimigo, mas tivesse sido morto ele mesmo? Onde estariam vocês? Eu não existiria, disse o meu interlocutor. Ah, não. Huangti podia morrer sua morte, porém vocês podiam de qualquer jeito viver as suas vidas. Impossível, gritou aquele homem. Se ele tivesse morrido, eu nunca poderia ter vivido, porque é dele que eu recebi a vida, de sua descendência. Vemos nós a unidade da vida humana?
A nossa vida vem de Adão. Se seu avô fosse morto na idade de 3 anos, onde estariam vocês? Teriam morrido nele. A sua existência está ligada à dele. Ora, exatamente da mesma maneira a existência de cada um de vocês está ligada à de Adão. Ninguém pode dizer, eu nunca estive no Éden, porque virtualmente nós estávamos lá quando Adão cedeu às palavras da serpente. Estamos, então, todos implicados no pecado de Adão, e a causa do nosso nascimento em Adão herdamos dele todo aquilo em que ele se converteu como consequência do seu pecado, ou seja, a natureza de Adão, que é a natureza do pecador. Temos recebido dele a nossa existência física e, como sua vida se converteu numa vida de pecado, numa natureza pecaminosa, a natureza que nós temos dele é também pecaminosa. Assim, como já dissemos, o mal é a nossa herança, não somente no nosso agir. A menos que possamos mudar o nosso nascimento, não há libertação para nós. Mas é precisamente nesta direção que acharemos a solução do nosso problema, porque é exatamente assim que Deus o fez. Como em Adão, assim em Cristo. Em Romanos 5:12-21 não se fala somente de Adão, também se fala do Senhor Jesus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram. Em Adão recebemos tudo que é de Adão, em Cristo recebemos tudo que é de Cristo. As expressões em Adão e em Cristo são suficientemente entendidas pelos cristãos, e arrisco de me repetir, gostaria de sublinhar ainda com uma demonstração o significado hereditário e racial da expressão em Cristo. Esta demonstração encontra-se na carta aos Hebreus. Vocês se lembram que, na grau parte desta carta, o autor trata de demonstrar que Melquisedeque é maior que Levi? Recordarão que o argumento para demonstrar é que o sacerdócio de Cristo é maior que aquele de Arão, que pertencia à tribo de Levi. Ora, para demonstrar isto, o autor deve provar que o sacerdócio de Melquisedeque é maior do que aquele de Levi, pela simples razão que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. É bem notório que o nosso Senhor surgiu da tribo da Judá, acerca da qual Moisés nada disse que concernisse ao sacerdócio. E a coisa é ainda mais evidente se surge, à semelhança de Melquisedeque, um outro sacerdote que foi feito tal não em teor de uma lei de prescrições humanas, mas em virtude do poder de uma vida indissolúvel, porque lhe é rendido este testemunho, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7:17. Ao contrário, o sacerdócio de Arão foi, naturalmente, segundo a ordem de Levi. Se o autor pode nos demonstrar que Melquisedeque, aos olhos de Deus, é maior que Levi, ele conseguiu o seu objetivo e o prova de maneira notável. No capítulo 7 dos Hebreus se diz que Abraão, um dia, voltando da batalha dos reis, Gênesis 14, ofereceu a 10ª parte do seu botim a Melquisedeque e foi por ele abençoado. Se Abraão ofereceu a 10ª parte a Melquisedeque, significa que Levi era menos importante que Melquisedeque. Por quê? O fato de que Abraão fez a oferta significa também que Isaque, em Abraão, ofereceu a Melquisedeque. Mas se isso era verdade, então também Jacó em Abraão, o que, pela sua vez, significa que também Levi em Abraão fez a sua oferta a Melquisedeque. Ora, sem contradição, o inferior é abençoado pelo superior, Hebreus 7:7. Levi está numa posição inferior à de Melquisedeque, e portanto o sacerdócio de Arão é inferior àquele do Senhor Jesus. Levi, na época da Batalha dos Reis, não tinha sido ainda nem sequer concebido, porém já estava nos lombos de seu pai, Abraão, e, por assim dizer, através de Abraão ele pagou dízimos, Hebreus 7:9-10. Este é de fato o exato significado do termo em Cristo. Abraão, como cabeça da família da fé, inclui em si mesmo a inteira família. Quando ele fez a sua oferta a Melquisedeque, a inteira família fez aquela oferta nele. Eles não ofereceram separadamente como indivíduos, mas estavam nele, portanto ao fazer a sua oferta ele incluiu em si a sua descendência. Assim, nos é apresentada uma nova possibilidade. Em Adão todos estamos perdidos. Através da desobediência de um homem nós fomos todos constituídos pecadores. Por meio dele entrou o pecado e, através do pecado, a morte, e através de toda a raça o pecado reinou, daquele dia em diante, para a morte.
Mas agora um raio de luz foi jogado sobre a cena. Através da obediência de um outro nós podemos ser constituídos justos. Onde o pecado abundou, a graça superabundou, e como o pecado reinou dando a morte, assim pode a graça reinar através da justiça, dando a vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. RM 5:19-21. A nossa desesperança está em Adão, a nossa esperança, em Cristo. O meio divino da libertação. Deus deseja certamente que esta consideração nos conduza à libertação prática do pecado. Paulo mostra muito claramente quando inicia o capítulo 6 de sua carta aos Romanos com esta pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Todo o seu ser se rebela diante do pensamento de uma tal possibilidade. De modo nenhum, exclama. Como poderia um Deus santo estar satisfeito de ter filhos impuros e encadeados ao pecado? Assim, como viveremos ainda nele, no pecado? RM 6:1-2. Deus tem, então, providenciado um meio poderoso e eficaz para liberar-nos do domínio do pecado. Mas é esse o nosso problema: nascemos pecadores. Como podemos eliminar a nossa herança de pecado? Se somos nascidos em Adão, como poderemos sair de Adão? Deixe-me dizê-lo em seguida: o sangue de Cristo não pode nos fazer sair de Adão. Só nos resta um único meio. Já que entramos na raça de Adão através do nascimento, só poderemos sair através da morte. Para pôr fim à nossa natureza pecaminosa é necessário pôr fim à nossa vida. A escravidão do pecado veio pelo nascimento, a libertação do pecado vem com a morte e é esse precisamente o meio de liberação que Deus dispôs. A morte é o segredo da liberação. Nós, que estamos mortos para o pecado. RM 6:01. Mas como podemos morrer? Muitos de nós, talvez, temos realizado enormes esforços para livrar-nos deste estado de pecado, só para achá-lo ainda mais tenaz. Qual será, então, a saída? Não certamente tratando de matar-se, senão somente com o reconhecimento de que Deus tem resolvido nosso problema em Cristo. Isto é retomado na declaração sucessiva do apóstolo Paulo: todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte. RM 6:03. Todavia, se Deus tem providenciado a nossa morte em Jesus Cristo, é necessário que nós sejamos nele para que isto seja verdade, e isto parece um problema tão difícil. Como podemos ser colocados em Cristo? Também aqui Deus vem em nosso auxílio. De fato, nós não possuímos meio algum de assumir a nossa posição em Cristo, porém, e o que é mais importante, não temos a necessidade de procurar fazê-lo, porque já estamos em Cristo. Isso que nós não podíamos fazer por nós mesmos, Deus tem realizado por nós. Ele nos colocou em Cristo. Lembrem de 1 Coríntios 1:30. Acredito que este seja um dos mais preciosos versículos de todo o Novo Testamento: vós sois dele, em Jesus Cristo. Como? Por meio dele, o qual para nós foi feito por Deus. Louvado seja Deus! Não nos deu a preocupação de procurarmos um meio para sermos em Cristo. Não precisamos predispor a nossa nova posição. Deus o tem feito por nós, e não somente tem predisposto a nossa posição em Cristo, mas também a cumpriu. Estamos já em Cristo, não temos, então, necessidade de esforçar-nos para estar nele. Este é um fato divino, e foi cumprido. Ora, se isto é verdade, então se seguem algumas coisas. Na demonstração de Hebreus 7, que temos já considerado, vimos que em Abraão todo Israel, e portanto Levi, que ainda não tinha nascido, ofereceu o dízimo a Melquisedeque. Não ofereceram separada ou individualmente, mas estavam em Abraão quando ele ofereceu, e a sua oferta abrangeu toda a sua progenie. Esta, então, é a verdadeira figura de nós mesmos em Cristo. Quando o Senhor Jesus esteve na cruz, todos nós morremos, não separadamente, porque não tínhamos ainda nascido, mas morremos nele porque já éramos nele. Um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5:14. Quando ele foi crucificado, todos nós fomos crucificados, lá, com ele.
Frequentemente, quando se predica nas cidades chinesas, é necessário usar exemplos muito simples para verdades divinas muito profundas. Lembro-me que um dia peguei um livro, coloquei nele um pedacinho de papel, e disse àquelas pessoas tão simples: agora prestem muita atenção. Pego um pedacinho de papel. Ele tem uma identidade completamente diferente da do livro. Neste momento não o necessito, e o guardo dentro do livro. Agora faço alguma coisa com este livro. O envio para Xangai. Não envio o pedacinho de papel, porém o pedacinho de papel foi colocado dentro do livro. O que acontece com o pedacinho de papel? Poderá o livro ir para Xangai e o pedacinho de papel que está dentro dele ficar aqui? Pode o pedacinho de papel levar uma sorte diferente à do livro, se está dentro dele? Não. Aonde vá o livro, lá irá igualmente o pedacinho de papel. Se deixar cair o livro no rio, também o pedacinho de papel cairá nele, e se eu volto pegá-lo rapidamente, salvarei também o pedacinho de papel, porque ele está dentro do livro. Assim, vós sois dele, de Deus, em Jesus Cristo. O Senhor Deus mesmo nos colocou em Cristo, e o que ele fez a Jesus Cristo, ele o fez à humanidade toda. O nosso destino está ligado ao dele. Aquilo que ele atravessou, nós o atravessamos também, porque estar em Cristo quer dizer estar identificados com ele em sua morte e ressurreição. Ele foi crucificado. Então, o que será de nós? Pediremos a Deus para que nos crucifique a nós também? Nunca! Já que Cristo foi crucificado, todos nós fomos já crucificados nele, e como a sua crucifixão já aconteceu, a nossa não pode ainda estar no futuro. Duvido que vocês possam achar no Novo Testamento um único texto no qual se diga que a nossa crucifixão ainda deve acontecer. Todas as referências a ela estão na forma auristo, do verbo grego que indica aquilo que aconteceu uma vez para sempre, aquilo que aconteceu eternamente no passado. Veja RM 6h06, GL 2h20, 5h24, 6h14. E como ninguém pode matar-se por meio da cruz, porque é materialmente impossível, assim também sob o ponto de vista espiritual, Deus não nos pede para nos crucificar a nós mesmos. Já fomos crucificados quando Cristo foi crucificado, porque Deus nos colocou nele. O fato de que estejamos mortos em Cristo não é simplesmente uma posição doutrinária, mas uma realidade eterna e inegável. O que a sua morte e ressurreição representam e abrangem? O Senhor Jesus, quando morreu na cruz, verteu seu sangue, doava assim a sua vida sem pecado para expiar os nossos pecados e satisfazer a justiça e santidade de Deus. Somente o Filho de Deus podia cumprir esta obra. Nenhum homem pode ter parte nela. As Escrituras nunca têm falado que nós tenhamos vertido nosso sangue com Cristo. Em sua obra expiatória diante de Deus, foi sozinho, mas ninguém poderia participar. Mas o Senhor não morreu somente para verter o seu sangue, ele morreu para que nós pudéssemos morrer. Ele morreu como nosso representante. Em sua morte, ele abraça todos nós, vocês e eu. Adotamos a miúde os termos justificação e identificação para descrever estes dois aspectos da morte de Cristo. Na maior parte dos casos, a palavra identificação é exata. Mas identificação poderia fazer pensar que a iniciativa seja nossa, que seja eu que me esforço em identificar-me com o Senhor. Reconheço que o termo é apropriado, mas deveria ser adotado mais além. É melhor começar pelo fato que o Senhor me incluiu em sua morte. É a morte inclusiva do Senhor o que me dá o modo de me identificar, não sou eu que me identifico por ser incluído em sua morte. O que importa é que Deus tem me incluído em Cristo. Isto é uma coisa que Deus realizou. Por esta razão, aquelas duas palavras do Novo Testamento, em Cristo, são sempre tão preciosas ao meu coração. A morte do Senhor Jesus nos abraça, nos liga. A ressurreição do Senhor Jesus é igualmente inclusiva. Nós paramos no primeiro capítulo da primeira epístola aos Coríntios, para estabelecer o fato de que estamos em Jesus Cristo. Agora iremos até o fim dessa mesma epístola, para ver mais profundamente o que significa isto. Em 1 Coríntios 15, 45 e 47, dois nomes ou títulos são adotados para indicar o Senhor Jesus. Ele é chamado o último Adão e ainda o segundo homem. As Escrituras não falam dele como do segundo Adão, mas como o último Adão,
elas não falam nunca dele como do último homem, mas como o segundo homem. É preciso sublinhar esta distinção, porque ela confirma uma cada de grande valor. Como o último Adão, Cristo abrange em si toda a humanidade, como o segundo homem se converte na cabeça de uma nova raça. Achamos aqui, então, uma dupla união, uma relativa à sua morte e a outra à sua ressurreição. Em primeiro lugar, a sua união com a raça como o último Adão iniciou-se historicamente em Belém para terminar na cruz e no túmulo. Por ela ele recolheu em si mesmo tudo o que havia em Adão para levá-lo a juízo e à morte. Em segundo lugar, a nossa união com ele como segundo homem inicia da ressurreição para terminar na eternidade, ou seja, para não acabar nunca, porque tendo em sua morte deixado de lado o primeiro homem, no qual o desígnio de Deus não se cumpriu, ele ressurgiu como cabeça de uma nova raça de homens, na qual aquele desígnio será finalmente plenamente realizado. Assim, quando o Senhor Jesus foi crucificado na cruz, o foi como o último Adão. Tudo que estava no primeiro Adão foi recolhido e destruído com ele. Também nós. Como o último Adão, ele cancelou a velha raça, e como segundo homem, introduziu a nova raça. Em sua ressurreição ele avança como segundo homem, e também aqui nós estamos compreendidos. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, RM 6:05. Nós morremos nele quando era o último Adão, vivemos nele agora que é o segundo homem. A cruz é assim o poder de Deus que nos faz passar de Adão a Cristo.